Olá, o meu nome é Maria Fernanda e eu vou falar sobre o ciclo do desenvolvimento da HPV no câncer de colo uterino. Apresentam-se aproximadamente 100 tipos do vírus HPV. Dentre eles, alguns têm uma proporção maior a serem carcinogênicos, principalmente aqueles que infectam as células do colo uterino, como os tipos 16 e 18. Quando o HPV invade células normais, eles imortalizam as células hospedeira, tornando-se mais propício a se multiplicar desenfreadamente. Estudos apontam que esse vírus está intimamente ligado também aos condylomas, verrugas e papilomas comuns. Dentro da anatomia do aparelho reprodutor feminino, encontramos o colo uterino constituído por dois epitélios diferentes, que são eles o epitélio granular e o escamoso. Ambos se encontram numa região de transição denominada JEC, junção escamo-colunar, ou seja, é onde os dois epitélios se encontram. O vírus do HPV infecta essa região, podendo gerar lesões precursoras de malignidade. Essas lesões elas podem ser identificadas precocemente através do exame de Papa Nicolau. Geralmente, quando a mulher começa a ter sintomas, como sangramentos intermitentes e anormais, e dores estranhas, e dá positivo para carcinoma, significa que ela demorou cerca de 15 anos para detectar. Justificativa e métodos. O presente trabalho se justifica pelo crescimento do número de mulheres acometidas com câncer de colo uterino nos últimos anos. Esse aumento dessa enfermidade ocasiona proporcionalmente o número de pesquisas dentro desse assunto. A pesquisa irá caracterizar a conexão entre o HPV e o câncer de colo uterino, correlacionando-os com o gene P53, também denominado popularmente por guardião do genoma. A pesquisa será baseada em teses, livros e artigos na íntegra e publicados entre os anos 2012 e 2020. Esta conexão HPV mais 53 é um fator determinante para estabelecer novas esperanças para uma futura cura ou tratamento para o câncer. Anatomia e histologia. O colo uterino se localiza na porção inferior do útero, responsável por fazer a comunicação da cavidade uterina com a vagina. Essa comunicação é viabilizada pelo ósseo do útero. Revestida por uma fina membrana constituída por uma camada singular de células, é formada o canal endocervical. A região externa do colo uterino é chamada de ectocervix e ela é constituída por uma camada mais espessa de células e também apresenta diferenciação celular. Esta camada é feita basicamente para proteção. As células presentes nesta camada são as basais, as parabasais, as intermediárias e as superficiais. O vírus do HPV ele tem favoritismo pelas células basais. O diagnóstico citopatológico. Ele é um dos métodos mais utilizados no rastreamento do câncer de colo uterino. E popularmente ele é conhecido por exame de Papa Nicolau. Esse exame é realizado através da coleta de células do colo uterino e essas células são transferidas para uma lâmina de microscópio, onde o citologista vai analisar e diagnosticar uma possível lesão. Pode ser considerado exame preventivo porque as mulheres que realizam regularmente esse exame conseguem tratar as lesões antes do desenvolvimento de uma possível lesão, ou seja, antes que seja tarde demais. Exame anatomopatológico. Ele é complementar também. O exame anatomopatológico é feito a partir de fragmentos teciduais conhecidos como biópsias, e essas biópsias são retiradas do colo uterino quando os testes feitos no exame da colposcopia dão positivo para uma possível infecção. As amostras obtidas elas são analisadas macroscopicamente e microscopicamente, e a partir disso um laudo é determinado. Caso haja necessidade, o médico pode pedir a captura híbrida. A captura híbrida consiste na identificação do DNA viral em uma determinada amostra por meio de sondas gênicas para os dois tipos de HPV, o de baixo risco e o de alto risco. O valor de RLU é a unidade relativa de luz, acima de 1 é um indicativo da quantidade de DNA de baixo ou alto risco presentes na reação. Porém, esse valor não tem relevância clínica para um diagnóstico conciso, ou seja,
é necessário que o paciente faça o exame de citologia cético-vaginal e o anátomo patológico para que tenha um resultado conciso. A estrutura do HPV. Ele é composto por uma fita dupla de DNA em formato circular, e ele tem cerca de 8.000 pares de base. Ele é subdividido em duas classes, a precoce, E de early, e tardia, L, late. A classe E, ela representa a fase inicial, e a L é a fase tardia, ou seja, elas que vão denominar quais genes vão entrar em ação. E o capsídeo do vírus ele é icosédrico e não apresenta envelope lipídico. O ciclo celular do HPV vai depender muito do nível de diferenciação celular, principalmente em células basais do epitélio estratificado não queratinizado, que são as células da camada mais baixa. Depois de infectar a célula, o seu DNA fica contido como uma forma extracromossômica no núcleo da célula hospedeira, podendo gerar de 50 a 100 cópias em cada uma. Na mitose, as células-mães vão transferir a carga viral para seus descendentes, e algumas vão partir para a diferenciação, outras vão ficar estagnadas. Por mais que esse vírus tenha um favoritismo pelas células basais, isso não vai impedir que ele infecte as outras. A estrutura do gene P53. O gene P53 vai gerar uma proteína com o mesmo nome. Essa proteína tem 53 kilodaltons, daí dá origem a esse nome P53. Esse gene vai ter 4 regiões e cada uma tem uma função específica em sua atuação. A função do gene P53 é manter a intangibilidade do genoma, ou seja, ele atua como um sensor. Ele vai ficar monitorando a célula caso haja alguma mutação ou algum dano no DNA da célula, ele vai agir forçando a apoptose ou ele vai parar o ciclo celular. Ou seja, ele vai fazer sempre reparos nas células danificadas. Esse gene passa por rigorosos controles porque ele exerce uma função super importante dentro da célula. O primeiro processo é por manter os seus níveis baixos, degradando a própria proteína. Essa ação acontece por meio do oncogene MDM2, Mouse Double Minute 2. Ele codifica uma proteína do mesmo nome e ela é ativada pela P53. Ela, ao mesmo tempo, inibe a transcrição regulatória e automaticamente ela diminui a indução da apoptose e a parada do ciclo celular. Essa ação negativa causada pelo MDM2 no gene P53 é regulada também pelo gene P14. Ele se conecta ao MDM2 e anula sua atividade, impedindo que ele entre em contato com o gene P53. Com isso, existe um equilíbrio. Então, enquanto o MDM2 atua impedindo que o P53 faça sua ação, o P14 impede o MDM2 e libera o P53 para fazer sua ação. Precisa sempre ter um equilíbrio. Quando ocorre a perda da função da P53, proteínas virais, alterações genéticas e a interação da proteína P53 com as regulatórias como a MDM2 fazem com que o gene P53, perca sua função. Existem dois tipos de alteração genética, missense, mutação pontual, e nonsense. A mutação pontual é mais encontrada nas neoplasias. A relação do gene P53 com o HPV. Os genes virais envolvidos E6 e E7 são capazes de se ligar às proteínas importantes na regulação do ciclo celular, resultando na inativação e degradação das proteínas celulares, impedindo a apoptose. Ou seja, as proteínas do gene do HPV E6 e E7, elas que vão impedir com que a proteína P53, o gene, faça sua função. Ao inativar o P53, não vai ter mais apoptose e nem parada do ciclo celular, e a célula vai se multiplicar desenfreadamente, podendo assim gerar a neoplasia.
Considerações finais. Através de uma das etapas do ciclo do desenvolvimento do HPV, existe a interação das proteínas nucleares do vírus com o produto do gene P53. Durante essa interação, existe a imortalização da célula infectada à consequência da degradação da proteína P53, onde os processos de reparo de danos à apoptose são anulados. Obrigada.